Beleza, galera? Mais um vídeo do canal Teste Rock e hoje a gente vai fazer um apanhado geral dos conceitos que a gente viu nos vídeos anteriores, tá? É mais uma junção de ideias para tirar qualquer dúvida que ficou e também ver a evolução do conhecimento. Então vamos lá. O objetivo desse vídeo de hoje é revisar os conceitos dos primeiros vídeos, né? Para a gente relembrar o material e acompanhar a evolução. Cada vídeo teve uma relação com o seguinte, então é interessante a gente rever o que foi reproduzido lá. E a gente vai fazer isso analisando o histórico do material. Hoje não vai ter implementação no NetBeans, tá? É só uma análise mesmo dos vídeos. Então, no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre Object Repository, e aí a ideia era a seguinte, a gente encapsular os nossos chamadas, né, find element dentro de classes do Java que soubessem como buscar esses elementos. Então tem um exemplo rápido aqui. A gente criou uma classe chamada login dentro de LinkedIn e um método chamado emailbox. E aí, qual que é a vantagem disso? Qual que era a vantagem? A gente conseguia chamar os objetos utilizando ponto. Então aqui eu tenho o nome da primeira classe, que é Object Repository. Isso aqui é já na classe main. E depois, na hora que eu clicava o ponto, aparecia a próxima classe, que é a LinkedIn, que está aqui abaixo da árvore, mais um ponto, classe login, e mais um ponto emailbox. Esse método emailbox é o responsável por buscar o elemento lá na nossa página no LinkedIn. Isso aqui deixa o código bem mais limpo, tá? E bem mais fácil de ler. Então aqui a gente já consegue ver que a gente está acessando o LinkedIn na página de login e a gente está interagindo com o emailbox, enviando send key, né? Enviando o e-mail, e na próxima linha a gente está enviando uma senha e clicando no botão. Então, para cada objeto da nossa aplicação, a gente criou um método, tipo, no caso aqui o password box, buscando o elemento que a gente quer interagir, tá? Isso aqui é para poder deixar o código mais limpo e mais fácil de escrever, beleza? E aí, na sequência, a gente viu um pouquinho de herança de teste. O que foi feito, né? No modelo aqui, a gente criou uma superclasse com dois métodos e a subclasse que implementava a superclasse, ela herdava os métodos da superclasse. Então, indo um pouquinho aqui para o código, a gente tinha uma classe aqui chamada teste, que é uma superclasse com dois métodos, test case 1 e test case 2. Um nome genérico que eu coloquei. E depois a gente criou uma subclasse, né, teste 2, implementando a teste, que é a que está lá em cima. E aí a gente adicionou um caso de teste 3. Só que essa extensão que a gente fez, ela permite que dentro da teste 2 a gente utilize os métodos da classe teste, tá? Então foi isso que a gente viu. E isso vai ser utilizado em boa parte dos nossos vídeos, tá? A gente vai estar sempre trabalhando com herança. Eu vou até falar um pouquinho de isomorfismo nos vídeos, polimorfismo, desculpa, nos vídeos posteriores, tá? E a gente vai ver que essa questão da herança vai ser muito utilizada, tá? No terceiro vídeo a gente viu um pouco sobre componentização. O que a gente fez? A gente usou aquele Object Repository que a gente tinha criado no primeiro vídeo, e aí a gente criou blocos de processo. Então, por exemplo, aqui a gente criou um componente, né, um bloquinho de processo que sabe como logar. Então essa classe ela vai logar no LinkedIn, né, vai enviar o e-mail, aqui embaixo o código para a gente olhar, ó, a classe login, ela vai enviar o e-mail, vai enviar uma senha e vai clicar. Então cada pedacinho, né, cada componente que a gente criou sabe fazer alguma coisa na nossa aplicação. Depois que a gente criou esses componentes, a gente criou os nossos casos de teste. Então aqui tem o nome de um processo que seria acessar mensagens e pesquisar. Nesse processo a gente utiliza login, acessar mensagens, acessar vagas e pesquisar. Num outro processo, que seria acessar minha rede e pesquisar vagas, a gente utiliza de novo o login, então a gente evita a redundância de código, é só utilizar o
o componente que a gente já tinha criado, né, a classe específica, especialista que a gente já tinha criado, e utilizar o restante das classes. Acessar minha rede, a gente vê que é um outro componente aqui. Acessar vagas, a gente está reutilizando ele aqui, tá? Estamos evitando redundância e pesquisar vagas também, tá? Então, o terceiro vídeo foi basicamente para mostrar um pouco de componentização. No vídeo sobre strategy, a gente pegou essa componentização que a gente havia feito no primeiro, né, nesse primeiro momento e deu uma cara mais estruturada. Então a gente usou um padrão de projeto chamado strategy que permite que o nosso caso de teste mude de comportamento no tempo de execução. A gente pode ver aqui que o nosso login, o acessar minha rede e o acessar vagas, que são os componentes que a gente criou no vídeo sobre componentização, eles estão de novo aqui, né, em cena, e agora eles estão implementando, olha aqui de novo um pouco de herança, né? Eles estão implementando a classe executar, que no caso aqui é uma interface. Se ela fosse uma classe abstrata, esses métodos herdariam o método executar, talvez não precisassem implementar, mas enfim, aqui a gente vê de novo um pouquinho de herança. E a gente criou uma classe que sabe manipular os nossos componentes, que a gente chamou de ação. Então essa classe recebe um componente de login, por exemplo, e aciona o método executar. Cada classe componente sabe como executar o seu bloco de processo, tá? Então se a gente for olhar aqui no código, a gente tem a interface strategy, que é aquela que estava mostrada lá no nosso modelo. É só um protocolo, tá? É uma classe, um método de executar que recebe um WebDriver, só isso, e devolve uma string. A gente tem os nossos componentes, então eu peguei um exemplo aqui, login implementando strategy. Se ele implementa strategy, que é uma interface, então ele tem que sobrescrever o método executar. Todos os nossos componentes, no caso do strategy, estão implementando a interface strategy. Então todos os componentes vão ter que sobrescrever e implementar o método executar. No caso aqui do login, o método executar vai fazer aquilo que a gente já viu anteriormente. Ele vai enviar um e-mail, enviar uma senha e clicar no botão de pesquisa do LinkedIn, tá? E aí, cada bloquinho desse aqui, né, padronizado, estruturado, a gente sabe que existe o método executar. Cada bloquinho desse vai ser utilizado por essa classe ação aqui, tá? Essa classe ela vai receber um objeto do tipo strategy. Lembrando que se login implementa strategy, login é um strategy, login é do tipo strategy. Então, a ação recebe strategy e a ação sabe como executar o método strategy. Aqui em strategy pode ser login, então executaria o método de login. Pode ser acessar vagas, pesquisar vagas. Isso aqui é um pouquinho de polimorfismo, eu vou falar um pouco mais a fundo nos próximos vídeos, mas basicamente é isso, tá? Se um objeto implementa o outro, ele adota o comportamento do objeto pai. Aí, então, vendo um pouquinho aqui do caso de teste montado, tá? A gente vê aqui que a gente instanciou um login, né? Um componente de login, passou os parâmetros, enfim, né? E logo nessa linha a gente começa a usar o strategy. Notem que o objeto ação, ele é do tipo ação e recebe um login, um objeto do tipo login. Ação agora é um objeto do tipo login. E aí, quando a gente executa esse pedacinho do código, ação.executar, na verdade, isso aqui, como ação é um login, ele está executando login.executar, que é aquele executar que a gente viu no slide anterior, que fala, que pede para enviar um e-mail, enviar uma senha e clicar, tá? Depois que, continuando a utilizar o strategy, qual que é a vantagem? A gente agora utiliza o mesmo objeto ação, que era o login, e agora a gente coloca dentro dele um acessar minha rede. Então esse objeto ação deixou de ser login e virou um objeto acessar minha rede. Lembra que todos os componentes implementavam o strategy?
Então quer dizer que o acessar minha rede também tem o método executar. Então, quando a gente executa ação.executar, nessa segunda chamada deixou de ser login. Agora é acessar minha rede.executar. Eu não tenho o método aqui para mostrar, mas esse executar vai clicar no ícone minha rede lá do LinkedIn. Então o comportamento, notem que o comportamento do meu objeto ação está mudando de acordo com o objeto que eu instancio dentro dele. Tá? Isso é um pouquinho já de polimorfismo. Beleza. Na sequência, a gente pegou o nosso Design Factory, o nosso Strategy, né, o nosso Design Strategy, e avançou um pouco na implementação dele. A partir do nosso Strategy, a gente conseguiu criar um Factory. O que esse Factory faz? Vocês lembram que antes eu vou voltar um slide, eu estava instanciando os objetos dentro do construtor do ação. Isso aqui não é errado, mas pode ser que cause algum problema para a gente. Alguém esqueceu de colocar um new, enfim. Então o que a gente vai fazer com o Factory? A gente vai abstrair esses instanciamentos, né, de new acessar minha rede, new login, e vamos colocar isso dentro de uma classe que saiba criar objetos para a gente, que é essa classe Component Factory. A classe Component Factory sabe como criar objetos para a gente. Eu vou mostrar para vocês. Vocês notem aqui que o modelo é bem parecido com o Strategy. O que muda é a classe ação, ela virou agora uma classe Component Factory, e o método aqui, né, o método getComponent, né, ele vai trazer para a gente componente criado. Beleza? Vou mostrar a implementação. E aí é o seguinte, olha, bem parecido com o Strategy, interface componente que mostra o protocolo de criação das classes que implementam ela. Ela vai ter um método executar, tem a nossa classe Component Factory, tá? Essa classe, ela faz o seguinte, ela recebe uma string com o nome do componente, pode ser login, por exemplo, e aí ela verifica que dentro dessas condições, onde que está o construtor do nosso objeto. Então, supondo que eu tenha enviado, né, login como componente, ele vai verificar que a string é login, e aí vai retornar para a gente um login criado. E aí, a gente vai utilizar, olha aqui, ó, o login, ele implementa componente e tem o método executar do mesmo jeito lá do Strategy, tá? Aqui, basicamente, não muda nada. O interessante vai ser aqui no método do nosso caso de teste. Agora, vocês estão vendo que eu não tenho mais as implementações de componentes dentro do meu caso de teste. Agora eu passo simplesmente uma string chamada login, não tenho mais o new login aqui, nem o new acessar minha rede. Eu passo um login para minha classe Component Factory. Essa classe Component Factory verifica naqueles ifs qual é o objeto que deve ser criado, cria o login, vou voltar um slide para vocês verem, cria um login e retorna para a gente, ele retorna o objeto criado. Então esse objeto criado vai parar aqui dentro desse objeto componente. Então agora o componente é um login. Se o componente é um login, ele é do tipo login, a gente consegue setar parâmetros. Aqui eu tive que colocar um cast porque o meu objeto, apesar dele ser do tipo login, ele não tem o método setParameters, tá? Então, eu setei aqui, né, os parâmetros de e-mail e senha, e no próximo passo, aí sim eu utilizei a herança, né, eu utilizei o factory mesmo. No próximo passo, o meu componente, ele executa. Aqui ele está executando o método de logar, tá? Porque aqui dentro do componente tem um objeto do tipo login. E aí a mesma coisa vai acontecer para acessar minha rede. Eu vou passar um string acessar minha rede, vou receber de volta um objeto acessar minha rede. Se a gente olhar lá na implementação, voltei um slide, acessar minha rede está aqui, ele vai retornar um novo objeto, vou avançar um slide, vai colocar o acessar minha rede dentro
dessa variável componente, e aí quando a gente executar, a gente vai estar executando o método executar, só que agora do acessar minha rede. Tá? Bastante polimorfismo aqui, herança também, né, de teste, tem um pouquinho aqui de método, tem um pouco aqui. Então factory ele deixa a leitura do caso de teste mais limpa, tá? Como se fosse uma evolução. E no último vídeo que a gente viu, ele sai um pouquinho ali dessa linha dos padrões de projeto, mas traz para a gente uma técnica, né, um artifício que de vez em quando eu uso para encontrar objetos que mudam dinamicamente. Qual é a ideia aqui, né? Supondo, né, que a nossa caixa aqui do Google mudasse de ID, ou enfim, né, o nome dela mudasse dinamicamente, fosse difícil de buscar, né, utilizando o Find Element, o que a gente poderia fazer? A gente poderia utilizar um objeto que não muda, que a gente consegue pegar com facilidade, que a gente está chamando de objeto âncora. A partir desse objeto, utilizando uma classe que eu chamei de interação, aí é melhor ver mais nos vídeos, no vídeo mesmo, tá? Mas basicamente é isso, uma classe que implementa, né, que consegue interagir com os objetos. Essa classe ela faz o seguinte, ela coloca o foco no botão no objeto âncora, e aí a partir de um offset que a gente envia para ela, né, que a gente fornece, ela vai andar o nosso cursor né, no caso aqui para trás e para cima até chegar no objeto que a gente quer interagir. Tem dois métodos dentro dessa classe interação, que é para clicar, se for um objeto clicável, e para enviar texto, tá? Então, legal vocês verem o vídeo que fica melhor explicado, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um resumão dos vídeos anteriores, mostrando um pouquinho da evolução. E se vocês gostaram, dá um like. Se tiverem dúvida, podem colocar no comentário. Compartilha e se inscreve no canal, beleza? Logo, logo tem mais coisa aí interessante. Já tem algumas ideias aí que eu já estou implementando. Tem uma que já está pronta, só falta gravar o vídeo. Então é isso, continua acompanhando aí. Se tiverem sugestões, manda ver. Valeu, falou!